e a verdade vos libertará. Quanto mais a verdade tiver em nossos corações, mais livre nós seremos. Nós estamos na porção Itrô. Parashá Itrô, em português é Jetro, que significa em hebraico abundância. Essa Parashá vai de Êxodo 18:1 a 20:26. A Haftará é Isaías 6:1 a 7:6. E a porção Berit Hadashá, Mateus 27:1 a 28:20. É a 17ª porção semanal deste ano, de 5.782, de 2022. Amém? Essa Parashá leva o nome de um homem, Itrô, ou em português, Jetro. É estranho, né? Jetro. Este homem, ele não era um judeu, mas ele era descendente do pai Abraão, visto que Jetro é descendente de Midian, filho de Abraão, com sua segunda esposa, Quetura. Tem gente que diz que ela era, não era esposa, ela era esposa sim. A primeira esposa do pai Abraão já havia morrido. Veja isso em Gênesis 25, de 1 a 2. Dizem que ela era concubina, não era. Ela era esposa. Gênesis 25, 1 a 2. E Abraão tomou outra mulher. Olha ali, ó. E o seu nome era Quetura. E deu-lhe à luz a Sinrã, Joquizã, Medã, Midian. Aí, ó. Gisbaque e Suá. Abraão estava no pique todo, ainda teve todos esses filhos. Este homem, Jetro, era sacerdote do povo Midian. E ele, na realidade, tinha 7 filhas. Provavelmente tentou, um filho não conseguiu, fez 7 filhas. Não é? Ninguém tem nada contra. Veja em Êxodo 2,16. E o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram tirar água e encher os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Elas ajudavam, trabalhavam, não é? A vida deste homem cruza com a vida de Moisés, o escolhido de Deus para libertar Israel. Depois que Moisés mata um egípcio em defesa de um hebreu, e Moisés foge do Egito com medo de ser morto por Faraó. Ele sai às escondidas. Eu não sei se você sabe, Moisés era conhecido no Egito. Ele vivia no palácio. Ele era criado como se fosse filho de Faraó. E ele teve desejo de ver os seus irmãos. Deus colocou, no coração dele ir até o povo dele. E ele foi, e ele viu um egípcio maltratando um hebreu. E ele foi defender o hebreu e acabou matando esse egípcio. Provavelmente uma briga, violenta, e ele acabou tendo que matar. Então, a vida de Jetro, de Itrô, cruza com Moisés, o escolhido de Deus para libertar Israel, depois que Moisés mata um egípcio em defesa de um hebreu. E ele foge do Egito e é acolhido por Jetro como pastor de suas ovelhas por 40 anos. É muito tempo, não é? 40 anos Jetro Moisés morou na casa de Jetro. Neste período, Moisés casa-se com uma de suas 7 filhas, de nome Zípora, e tem 2 filhos. Um se chama Gerson e outro Eliezer, ou Eliezer, não sei como é que é a pronúncia correta.
A maioria das pessoas não sabem, mas Moisés, quando estava retornando com sua família ao Egito, como Deus o mandara, teve um problema com a sua esposa Zípora. Ou Zípora, mas eu acho que é Zípora. Moisés não tinha circuncidado seus filhos, pois sua esposa não concordava com a circuncisão. Ela achava que isso era uma loucura, não é? Ela achava que isso era coisa de sanguinário, gostava de sangue, de tirar sangue. Ela mesmo fala isso depois. E por essa razão, enquanto Moisés estava viajando para o Egito e ele parou numa estalagem lá, ou hotel, seja lá como você queira chamar, Deus desceu para matar Moisés. Você sabia disso? Deus desce para matar Moisés. Êxodo 4, de 24 a 26. E aconteceu no caminho, numa estalagem, olha aí, ó, que o Senhor o encontrou. Deus foi lá falar com Moisés, viu, minha irmã? Foi lá tete a tete. E o encontrou. E o quis fazer o quê? Matar. Deus veio matar Moisés. Então Zípora tomou uma pedra aguda, e circuncidou o prepúcio de seu filho. E lançou aos pés de Moisés, claro, e disse: certamente me és um esposo sanguinário. E desviou-se dele, ou seja, foi embora. Então ela disse: esposo sanguinário, por causa da circuncisão. Você pode perceber que Zípora não entendia que era Deus que estava fazendo a circuncisão nos meninos, que estava colocando os filhos de Moisés, os filhos dela, no pacto de Deus. Ela não entendia, ela achava que aquilo era uma questão de Moisés que queria fazer a circuncisão no órgão genital dos meninos, e sangrava muito. E sabe como é mãe, né? Sabe como é mãe. Zípora não é diferente. Por este conflito com Moisés, Zípora voltou com seus filhos à casa de Jetro, seu pai. E Moisés retorna ao Egito sozinho. Ele não leva a família. Interessante, né? Eu vou dizer uma coisa para você. Isso foi mesmo obra de Deus, sabia? Porque ela não podia estar com Moisés no Egito naquele momento tenso, que ele ia entrar em conflito direto com o maior rei da época, Faraó. Todo mundo tinha medo de Faraó, gente. Se nós vivêssemos naquele período, nós teríamos muito medo de Faraó. Porque Faraó era considerado Deus. E se você olhasse para Faraó e Faraó não gostasse de você e mandasse te matar, os guardas iam te pegar, iam te matar mesmo. E não adianta você falar: me dá um advogado, me dá isso, que não ia adiantar nada. Amém? Então todos tinham medo, muito medo de Faraó. E eu acredito que ela não poderia estar com Moisés naquele conflito. Moisés precisava estar só. Isso é uma opinião minha, não quer dizer que eu esteja certo, tá? O interessante, meu irmão, é que Jetro, mesmo com a aparente separação de Zípora de Moisés, porque ela deve ter chegado em casa falando para o pai: não aguento mais esse marido sanguinário, ele fez circuncisão dos meus filhos, e deve ter ficado muito irada. E Jetro deve ter pensado: não volta mais com Moisés. Mas com essa aparente separação de Zípora de Moisés, Jetro ficou prestando atenção nos acontecimentos com Moisés no Egito, gente. Você vai perceber que Jetro gostava muito de Moisés. Ele tinha um carinho com Moisés, Moisés com ele. Jetro e Moisés deviam ter um excelente relacionamento. Afinal de contas, são 40 anos de convivência, selados com o casamento de uma das suas filhas. Jetro, se você prestou atenção, só tinha filhas. Então Moisés passou a ser o que para ele? Deu para entender? Então, ainda que
a filha chegou lá com um bico, devia estar com um bico grandão, com os filhos na mão, dizendo que não queria ver mais aquele homem sanguinário. Jetro não ligou. Jetro ficou prestando atenção no que estava acontecendo com o seu genro no Egito, porque todo mundo sabia quem era o Egito, aquela grande e poderosa nação. Você vai perceber que Jetro e Moisés tiveram um bom relacionamento de pai e filho. Imagina, 7 filhas. Aparece um moço que quando apresentaram ela, pensaram até que ele era egípcio, porque ele tinha a aparência de um egípcio. Ele foi criado no palácio, não é? Do rei. Então ele veio parecendo um egípcio a caráter, careca, com aquele negócio pintado aqui na cara e tudo. Depois ele mudou, mas ele chegou lá na moda egípcia. Tanto é que ela olhou e falou: tem um egípcio aí. Identificou ele. Então o Jetro deve ter tido um carinho depois de pai com ele, porque só tinha filha, não é? Imagina, não podia pegar o menino e ensinar as coisas para o menino como a gente gosta, não é verdade? Não tem nada contra as meninas não, é uma bênção. Às vezes o cara quer ter um filhinho pelo menos, né? Umzinho pelo menos. Então ele arrumou Moisés. Você tem alguma dúvida disso? Ele amou Moisés como filho, você vai ver. Tá bom? Então Jetro ficou ligado nas notícias sobre seu genro, ou melhor dizendo, filho, no Egito. Ele deve ter ficado preocupado. O que ele deve ter pensado? O faraó vai matar Moisés. Veja em Êxodo 18:1. Ora, Jetro, sacerdote midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo, como o Senhor tinha tirado Israel do Egito. Jetro deve ter ficado feliz, metido e falando para a vizinhança que era filho dele. Você acha que não? Eu conheço ele. A gente não fica assim? Hein, gente? É ou não é? Mas Jetro deve ter ficado muito feliz. Ele é marido da minha filha, ele é meu genro. Na realidade, ele é até meu filho. Não é? Todo metido e todo mundo falando, puxa, e ele deve ter ficado muito feliz com isso. As notícias dos acontecimentos que ocorreram por intermédio de Deus, depois que Moisés chegou no Egito, correram por todas aquelas regiões. Afinal de contas, a maior e mais poderosa nação da época foi subjugada pelo Deus dos escravos hebreus. Gente, deve ter sido uma vergonha. O Deus dos escravos é mais poderoso do que o Deus egípcio. Tanto é que o maior Deus egípcio foi morto, que é Faraó. Então, você imagina o impacto que isso não provocou nas nações ao redor do Egito. Imagina quando Roma caiu, o impacto que não foi nas nações que ficavam em torno de Roma. Imagina se Estados Unidos cai, o impacto que não vai ser em todas as nações. É a mesma coisa. Imagina o Egito todo poderoso, com um exército poderoso, com milhares de pessoas vivendo lá no Egito, e de repente os escravos e o Deus dos escravos derrota essa nação poderosa e seus deuses. A notícia correu, né, meu irmão? Jornal na época deve ter vendido, foi muito. Imagina, notícia todo dia de manhã, e aconteceu isso, e aconteceu e aquilo, o rio virou rio de sangue, e agora o Egito está cheio de sapo, e agora está cheio de mosca. Imagina como que não vendeu o jornal, não é verdade? Deve ter sido uma coisa muito agitada. Então essa notícia correu o mundo. Essa notícia é impactante hoje. A gente, quando lê a palavra de Deus e presta atenção nela, gera impacto hoje em nossos corações, não gera? Você não fica feliz de ver
você não fica admirado de ver essa maravilha de um Deus dos hebreus, que é o nosso Pai, derrotar a maior nação da terra? Isso causa impacto hoje em nossos corações. Imagina quando aconteceu. Você pode imaginar as nações todas ao derredor que Faraó dominava, que Faraó cobrava impostos, hein? Imagina o impacto que não foi, a alegria que não foi das nações. Meu Deus, acabou o Egito, que maravilha! Então, meu irmão, Jetro fica impactado com aquilo tudo. E sabe o que ele faz? Corre ao encontro de seu genro filho, levando Zípora, mulher de Moisés, e seus 2 filhos. Provavelmente ele falou: mulher, deixa de ser louca, você viu o que aconteceu com Moisés? Fica com ele, o Deus deles é grande. E levou ela de volta para Moisés. Êxodo 18, de 2 a 4. E Jetro, sogro de Moisés, tomou a Zípora, a mulher de Moisés, depois que ele lhe enviara, com seus 2 filhos, dos quais um se chamava Gerson, porque disse: eu fui peregrino em terra estranha, e o outro se chamava Eliezer, porque disse: o Deus de meu pai foi por minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Você prestou atenção nos nomes dos filhos de Moisés? São nomes proféticos. Nome é coisa importante, viu, meu irmão? Moisés colocou o nome de Gerson porque ele foi peregrino na terra de Midian, e ele foi recebido em Midian. Amém, meu irmão? Você vai notar na Bíblia que Midian é um povo que está sempre contra Israel, mas nesse momento Midian recebe Moisés, e mais em particular foi o sacerdote Midian, Jetro. E depois nasce outro filho, Eliezer, que significa Deus ajudou Moisés, e ajudou 2 vezes, livrando da espada de Faraó. Quando ele fugiu do Egito por ter matado um egípcio, e quando tirou Israel de dentro do Egito. Então Deus livra ele 2 vezes do poder da espada de Faraó. Nós podemos observar o apreço que Jetro tinha por Moisés e Moisés por Jetro. Quando eles se reencontraram, você vai ver isso aqui na palavra. Quando Moisés fica sabendo que da chegada do seu sogro, ele corre ao seu encontro como um filho corre ao encontro de seu pai. Veja Êxodo 18, versículo 7. Então saiu Moisés ao encontro de seu sogro e inclinou-se e beijou. Olha aí. Hã? Não, eu tô achando bonito o amor dele, mas o que já tá me chamando a atenção é que assim, eles se amam tanto que ele nem lembrou da esposa dos filhos. Mas você tem que ver a vida de Moisés. Moisés foi tirado dos pais. Moisés foi criado por Faraó. Faraó era frio, deveria criar a distância, porque ele é Deus. Então você imagina a carência de pai que Moisés não tinha. Então Deus é tremendo, né? Deus curou o coração de Moisés, trazendo um pai para ele, e abençoou Jetro, dando um filho para ele, que provavelmente Jetro queria ter um filho. Tinha 7 filhas, né, meu? São 7, muita bênção, mas ele queria pelo menos um menininho para jogar uma bola de gude, alguma coisa assim. Pois é, chutar uma bola com ele no deserto, sei lá, coisa desse tipo. Ensinar ele a tirar leite da camela lá, e aí vai. Então, ele corre e fica feliz de que Jetro estava chegando, né? Então saiu Moisés ao encontro de seu sogro, inclinou-se e beijou, e perguntaram um ao outro como estavam. Você percebe que eles tinham um relacionamento de pai e filho. Dá para tirar isso aqui da palavra, porque há uma preocupação mútua. Como é que você está? O que aconteceu lá?
Faraó te bateu, meu filho? Pai, não é? E entraram na tenda. Percebeu a preocupação mútua entre eles? Moisés ama seu sogro como um pai, e seu sogro o ama como um filho que não teve. Meu irmão, Deus é tremendo. Gente, quando acontece um fato importante no mundo, a imprensa conta e espalha o acontecimento, mas segundo o seu ponto de vista. Cada um fala segundo o seu ponto de vista. Tem uns que falam segundo o ponto de vista egípcio, tem outros que falam segundo o ponto de vista dos povos que estavam ao redor do Egito, que tinham raiva do Egito, não é? Cada um fala de uma maneira. É melhor ouvir a história de quem participou de tudo ali, em loco. Por isso, Jetro quer ouvir tudo da boca de Moisés. Veja em Êxodo 18:8. E Moisés contou a seu sogro todas as coisas que o Senhor tinha feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel, e todo o trabalho que passaram no caminho, e como o Senhor os livrara. E tudo que Jetro ouviu direto de Moisés, sabe o que aconteceu? Impactou o seu coração e o alegrou muito pelo bem que o Senhor fez a Israel. Veja em Êxodo 18:9. E alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor tinha feito a Israel, livrando da mão dos egípcios. Moisés glorificou o Deus de Israel diante de Jetro. E eu afirmo que Jetro era um homem manso, pois está escrito assim lá no Salmo 34:2: a minha alma se gloriará no Senhor, os mansos o ouvirão e se alegrarão. Então Jetro era manso. Moisés se gloriou em Deus e o coração de Jetro se alegrou, como está escrito no Salmo. Então Jetro era um homem manso. Que coisa, não é? Você já tinha percebido isso? E a alegria do coração de Jetro foi tão grande que ele bendisse ao Deus de Israel, meu irmão. Olha só, Êxodo 18:10. E Jetro disse: bendito seja o Senhor que vos livrou das mãos dos egípcios e da mão de Faraó, que livrou a este povo de debaixo da mão dos egípcios. Ele glorificou Deus da mesma maneira que Melquisedeque bendisse a Deus de Israel em Gênesis 14:20. Olha só: e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Ele glorificou da mesma maneira que Melquisedeque, o sacerdote do Deus Altíssimo. Olha que coisa tremenda. É da mesma maneira que ele glorifica ao Senhor e que ele bendiz. Da mesma maneira que Aimás, soldado de Davi, bendisse ao Deus de Israel quando deu vitória ao rei Davi. Veja em 2 Samuel 18:28. Gritou, pois, Aimás e disse ao rei: paz. E inclinou-se ao rei com o rosto em terra e disse: bendito seja o Senhor que entregou os homens que levantaram a mão contra o rei meu senhor. Da mesma maneira que o pai de João, o batizador, bendisse ao Senhor em Lucas 1:67-68. E Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo: bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo. Que coisa tremenda, né? É da mesma maneira que Miriam, a mãe de Yeshua, bendisse a Deus em Lucas 1:46-47. Disse então Miriam: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador. Que coisa tremenda, né? Que coisa tremenda. Não preciso dizer para vocês que para bendizer ao Senhor desta maneira, precisamos estar cheios do Espírito.
Jetro, ouvindo de Moisés as maravilhas de Deus que fez por amor a Israel no Egito, abriu seu coração e deixou seus deuses que não eram verdadeiramente deuses e se converteu ao Deus de Israel, pois ele compreendeu que não há Deus maior do que o único e verdadeiro Deus de Israel, e confessa de seu coração isso com toda alegria em Êxodo 18:11. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses. Olha, até naquilo em que se houveram arrogantemente contra o povo. Ele compreende que o Deus de Israel é maior que qualquer Deus de todos os povos, inclusive maior que Faraó, o Deus maior da poderosa nação egípcia. Jetro compreendeu como Salomão compreendia quando construiu o templo do Senhor, lá em 2 Crônicas 2:5. A casa que vou edificar há de ser grande, porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses. Olha aí, coração convertido. Jetro compreendeu a grandeza de nosso Deus, como o salmista compreendeu, e até nos convida a cantar alegremente por causa desta revelação maravilhosa que chegou no coração de Jetro. Veja Salmo 95, de 1-5. Vinde, cantemos alegremente ao Senhor, cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação, apresentemos diante dele com ações de graça e celebremo-lo com salmo de louvor, porque o Senhor é Deus grande e Rei grande acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes são suas. Seu é o mar, pois ele o fez, e as suas mãos formaram a terra seca. Jetro entendeu que não devemos falar palavras arrogantes nem altivas, pois o Deus de Israel derruba os soberbos, como está escrito em 1 Samuel 2:3. Não faleis mais palavras tão altivas, nem saia da vossa boca a arrogância, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e por ele são pesadas as ações. Que coisa tremenda! Deus pesa a ação de cada um de nós na face da terra, em todos os tempos. Todo homem que pisou a terra será pesado e medido por Deus por tudo aquilo que fez por meio do corpo. Amém? Jetro sabia que Faraó tratava os escravos hebreus com soberba, e com a queda de Faraó, Deus adquiriu um grande nome. Veja em Neemias 9:10. E o operaste sinais e prodígio contra Faraó, e contra todos os seus servos, e contra todo o povo da sua terra, pois sabias com que soberba eles os haviam tratado, e assim tu adquiriste renome, como hoje se vê. Jetro aprendeu que é bom ser fiel ao Deus de Israel, pois ele nos retribui, como está escrito no Salmo 31:23. Amai ao Senhor, vós todos os que sois seus santos. O Senhor guarda os fiéis e retribui abundantemente ao que usa de soberba. Jetro, vendo a queda de Faraó derrubado pelo Deus de Israel, compreendeu que o Deus verdadeiro é maior do que o homem, como está escrito em Jó 33:12. Eis que nisso não tem razão, eu te responderei, porque Deus é maior do que o homem. Jetro, outrora sacerdote de deuses estranhos em Midian, passa a ser um sacerdote do Deus Altíssimo. Inclusive, tem a honra de sacrificar a Deus. E mais, Moisés, Arão
e todos os anciãos de Israel comem pão com Jetro, sogro de Moisés, diante de Deus. Veja em Êxodo 18:12. Então Jetro, o sogro de Moisés, tomou o holocausto e sacrificou para Deus. De sacerdote de deuses estranhos, passa a ser um sacerdote do Deus Altíssimo. Tá vendo aí, ó? Então, deixa eu ver onde eu parei. Aqui. Então Jetro, sogro de Moisés, tomou o holocausto e sacrificou para Deus. E veio Arão e todos os anciãos de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Deus. Este ato, meu irmão, de comer diante de Deus, foi dado ao povo de Israel por causa das bênçãos de Deus. E Jetro fez parte desta comunhão de Deus com o seu povo. Por isso que quando nós vamos comer, o que a gente tem que fazer? Invocar o nome do Deus de Israel, em nome de Yeshua sobre nós, para que nós comamos diante dele. Ato de comer diante de Deus é uma bênção que Israel praticou quando ungiu Salomão rei. Ele fez esse ato em 1 Crônicas 29:22. E comeram e beberam naquele dia perante o Senhor com grande gozo. E pela segunda vez proclamaram rei a Salomão, filho de Davi, e ungiram o Senhor para ser príncipe e a Zadok para ser sacerdote. Também este ato de comer pão diante de Deus foi dado ao povo de Israel por causa da bênção de Deus. E Jetro fez parte dessa comunhão de Deus com seu povo. Veja em Deuteronômio 12:7. E ali comerei perante o Senhor vosso Deus, e vos alegrarei, vós e vossas casas, em tudo em que puseste a vossa mão, no que o Senhor vosso Deus vos tiver abençoado. Olha que maravilha. Com certeza, Jetro se converteu ao Senhor, pois ele participou da mesa do Senhor, comeu junto com Moisés e Arão e todos os anciãos de Israel o sacrifício. E veja o que está escrito em 1 Coríntios 10:18. Vede a Israel segundo a carne, os que comem do sacrifício não são porventura participante do altar? Então Jetro participou do altar de Deus. Jetro passou a ser participante do altar e da mesa do Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel. E quem bebe do cálice do Senhor e participa de sua mesa, não pode participar da mesa de demônio e nem beber do cálice dos demônios. Se Jetro fizesse isso, se ele não tivesse de fato se convertido, ele teria sido fulminado por Deus ali naquela hora. Ele seria morto por Deus. Veja o que está escrito em 1 Coríntios 10, de 21 a 22. Não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice de demônios. Não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa de demônios. Ou provocaremos a zelos o Senhor. Somos, porventura, mais fortes do que Ele? Então Jetro certamente se converteu, porque se ele tivesse comido daquele sacrifício junto com Israel, se ele não tivesse de coração convertido, Deus o mataria ali naquele lugar. Deus recebeu o sacrifício que ele fez e eles comeram do sacrifício e beberam diante de Deus. Que coisa tremenda! Como Deus ama o homem. Jetro recebeu, acolheu Moisés, servo de Deus. Jetro agiu exatamente com Moisés, como está escrito em Tito 1:8. Mas sejais hospitaleiros, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, temperante. Logo, se cumpre na vida de Jetro o que Yeshua ensinou em Mateus 10, de 40 a 42. Quem vos recebe, a mim recebe. Quem me recebe a mim,
recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá a recompensa de justo. E aquele que der até mesmo um copo de água fresca a um destes pequeninos na qualidade de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá a sua recompensa. Jetro recebeu a sua recompensa, a salvação do Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Shabbat Shalom. Você já tinha visto Jetro?